Esta chamada está... Então, gente, bom dia, né? Bom De dia. novo. É com alegria que a gente retoma, que eu retomo, né, o estudo. Vocês fizeram aí alguns 3 capítulos, lá sem eu. A gente hoje vai falar sobre união infeliz, que é o 9º capítulo do livro Vida e Sexo, do Emmanuel, pelo Chico Xavier. Para a gente iniciar nosso estudo, Rosana, você faz a prece para nós? Seu microfone está desligado. Mais uma vez, estamos aqui reunidos em teu nome, ó Pai, agradecendo o retorno do Murilo, agradecendo a todos os irmãos que participam conosco de mais este momento de estudo e de aprendizado. Continuamos pedindo a proteção e o amparo dos nossos amigos espirituais em nossa caminhada terrena. Sejamos sempre abençoados e protegidos pelo vosso amor e pela vossa caridade. Pedimos, ó Virgem Maria, que nos cubra com seu manto de luz e de amor, que possamos dar continuidade a todas essas tarefas e a todos esses estudos. Em seu nome, agradecemos e pedimos por todos aqueles nossos irmãos que aqui não puderam estar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, é interessante como é a construção dos livros do Emmanuel. Porque, por mais que a gente possa fazer um estudo individualizado de sua obra, capítulo a capítulo, como a gente tem feito, é importante também a gente observar a sequência que ele desenvolve o raciocínio. Na semana passada, vocês falaram sobre o divórcio no estudo. E, às vezes, a gente entende o divórcio de várias formas, e o Emmanuel vai trazer uma lucidez sobre esse evento, né, que é o término ali de uma relação conjugal, mas que tem suas marcas espirituais. E hoje a gente vai falar de quando as uniões são infelizes. Por que as uniões são infelizes? Quais são as consequências? O que fazermos? E aí, Emmanuel começa com uma pergunta retirada de O Livro dos Espíritos. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Ora, eu reencarnei. Para quê? No meu plano encarnatório, eu ia casar com a pessoa X. E aí tem hora que dá vontade de perguntar assim, será que eu estava com juízo na hora que eu falei isso lá no meu plano reencarnatório? Você não estava só com juízo, não. Você estava super assistido pelos bons amigos espirituais. Será que toda relação, toda família se constitui ao acaso? Não. Existe um acaso ali pensado. Algumas reuniões atrás, a gente falava assim, que o acaso é a obra de Deus quando ele não quer assinar. Então, os bons espíritos respondem assim, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? É muito importante a gente pensar que quando a gente se coloca com a encarnação, a gente fala de expiação como condição de melhoramento. É onde eu expurgo do meu espírito, ali encarnado, aquilo que de menos bom foi angariando ao longo das encarnações, aprendendo enquanto espírito a ser cada dia melhor.
Na lei de progresso, os bons espíritos falam que esse progresso espiritual, ele é interminável, ele é constante. A gente, por teimosia, a gente pode até dar uma esbarrada e falar assim, paralisei. Retrocesso não existe. Então, indiferente de como são nossas relações, se hoje elas estão boas ou não, todas elas são para o nosso benefício. E é difícil a gente entender isso. Na hora da mágoa, é difícil falar que aquela situação, de alguma forma, está sendo a escola da minha alma. E aí o Espírito responde assim, termina assim, sem isso, onde há justiça? E quando eu estava preparando esse estudo, eu fiquei pensando, será que a gente confunde justiça com vingança? Será que a gente ainda entende justiça naquela lei de causalidade, em vez de ser pela lei de causa e efeito, a gente entende pelo olho por olho e dente por dente ainda? Então, se nessa vida eu matei, na próxima eu vou ser assassinado. Será que é assim? Pau é pau, pedra é pedra? Ou a pessoa que na última encarnação eu tomei com muita mágoa, nessa eu resolvi amar como filho. Não seria como causa e efeito? Muito mais a reconstrução do sentimento que antes era destrutivo, agora se reconstituído como amor? É porque a gente confunde a vingança com a justiça. E a gente humaniza muito a Deus, achando que Deus vai ter o mesmo comportamento do que a gente. Achando que Deus vai caber na caixinha que é a humanidade. E não. E quando a gente fala de divórcio, a gente sempre fala de um processo de ruptura. Mas essa ruptura pode ser pensada pelo ponto de vista espiritual. E a partir disso, a gente vai criar uma condição melhor para passar por esse processo quando for necessário. E aí, Emmanuel já começa falando para a gente, lá no primeiro parágrafo, que todo divórcio ele é doloroso. Vamos lá. Dolorosa, sem dúvida, a união considerada menos feliz. E claro, que não existe obrigatoriedade para que alguém suporte, a contragosto, a truculência ou o peso de alguém, ponderando-se que todo espírito é livre no pensamento para definir-se quanto às próprias resoluções. Que haja, porém, equilíbrio suficiente nos casais jungidos pelo compromisso afetivo, para que não percam a oportunidade de construir a verdadeira libertação. Eu acho que com esse parágrafo a gente poderia ficar aqui, ó, um vasto tempo. Porque, primeiro, a gente, quando passa por algum processo difícil, a gente às vezes fala assim, meu Deus, onde que você está? Você não está vendo? Bons espíritos, dá uma luz. E Emmanuel já coloca falando, dolorosa sem dúvida, é considerada a união menos feliz, ou seja, os espíritos veem, compartilham das nossas experiências, nos dão suporte, e eles reconhecem e legitimizam os nossos sentimentos. Você não vai ver na hora do seu sofrimento um espírito de luz virar para você e falar, isso é frescura. Ele vai validar e vai te ajudar a mudar o seu ponto de vista. E dar passos, ao invés de cair só na lamentação, na mágoa ou na dor. Um bom espírito, o espírito de luz, ele não só valida nosso sentimento, mas ele nos deixa extravasar na nossa emoção, nosso sentimento, para que ele possa ser ressignificado, para que ele possa ser trabalhado, para que ele possa ser reconstituído ali de uma forma mais sadia para o recomeçar de nossa vida após um momento ruim. Depois, Emmanuel coloca assim, não deixe tolir o senso de liberdade do espírito. Uma vez,
veio para um atendimento fraterno uma mulher muito angustiada, muito chorosa, e aí ela disse que passava ali em um momento por violência doméstica. E o marido gritava, o marido xingava, humilhava e por vezes ainda batia, agressão física, não só a psicológica. E essa mulher estava exaurida. E aí ela foi conversar com uma pessoa que era espírita. Quando ela foi ter essa conversa, a pessoa disse a ela: suporte tudo. Pode ser uma expiação daquilo que você fez em outra vida. E quem sabe na outra foi você que bateu. Você tem que aguentar. Ela se sentiu culpada pela violência que ela estava sofrendo. E aí depois ela foi para esse atendimento fraterno, e eu estava ali e eu escutei o que né, esse primeiro aconselhamento que colocou ela pior do que ela estava. E depois dela chorar bastante e tal, eu falei, realmente, pode ser uma expiação. E expliquei o que era realmente uma expiação. Mas será que também não há uma expiação para a mulher violentada? A hora que ela fala, chega, basta, não aceito, e reconstitui o amor próprio? E valoriza a si mesmo? Quem de nós não precisa ainda trabalhar o amor próprio com naturalidade, sem vaidade, um amor que nos garante olhar para a gente mesmo com carinho? E aqui Emmanuel já fala, olha, ninguém tem obrigatoriedade de suportar a violência. Às vezes, a experiência do divórcio, por mais dolorosa, ela é necessária. E aqui a gente não fala violência física. A humilhação é uma violência. Quantas vezes uma fala dói mais do que um tapa? Então, vamos tirar o olhar de julgamento sobre o divórcio e entender que ali dentro daquela relação tem espíritos e que não são recém-criados, não, ó, antigos de encarnações com seus históricos. E é muito mais importante acolhermos aquele casal em processo de divórcio do que julgar as razões que os levaram a chegar a essa decisão. Depois ele coloca assim, todo ser é livre no pensamento. E aí, quando eu fazia minhas reflexões, eu pensava, gente, quando um casal decide se divorciar, quantos pensamentos antecederam o pronunciar da decisão? Quantas vezes aquelas pessoas envolvidas na relação devem ter dormido pensado, sonhando pensado, acordado pensando em como fazer isso? Qual é o momento certo? Como fazer com que eventuais da relação não sofram as consequências ou não sofram em demasia pela decisão dos pais? E aí, a gente não pode perder essa liberdade que o pensamento nos garante. Porque é na educação do nosso pensamento que a gente faz a reforma íntima. Porque eu não ser agressivo no exprimir minha fala não quer dizer que eu não sou agressivo nos meus pensamentos silenciados. E se os meus pensamentos geram telas mentais, espiritualmente falando, eu continuo emitindo de mim aquilo que não deveria ser condizente com o que eu me proponho dentro de uma doutrina espírita. Depois ele fala assim, mas cuidado, equilíbrio. E Emmanuel sempre nos volta a pensar no equilíbrio, para a gente não cair em relações fluidas, superficiais. Não nos façamos unidos num casamento
Se não for por amor, pela garantia de sentimentos validados naquele momento, com a liberdade de consciência que garante um respeito, uma amizade, uma sustentação para o amor. Porque o amor, ele tem fases. Tem hora que seu marido, sua esposa, vai ser muito mais seu amigo do que seu marido. E depois vira marido de novo. E feliz do casal que se vê também como amigo. Por que a gente fala isso? Porque Emmanuel fala assim, olha, equilíbrio suficiente nos casais jungidos pelo compromisso afetivo. Gente, compromisso afetivo é uma coisa tão séria. Quantas vezes a gente atende dentro dos consultórios casais que se uniram para um ficar livre de dentro de casa porque queria sair da casa dos pais? Ou porque estava achando que o mundo era feito de TikTok, era feito de internet, e que as relações conjugais eram exatamente ao contrário das crises que podiam ver no casamento dos pais, e achava que o casamento ideal que eles iam ter ia ser aqueles dos artistas dentro das redes sociais. Para! Na rede social a gente só mostra o que a gente quer. Ninguém mostra podridão, não. A gente só mostra a fase boa. Você já viu alguém postando a foto toda inchada na hora do rosto, do olho, na hora que levanta? E porque ele é famoso, ele não levanta com o olho inchado, não? Para, gente. Vamos fazer desse compromisso afetivo realmente a base das nossas relações. Por quê? Porque o estar livre em pensamento e conscientes, tanto da união quanto do divórcio, se necessário, é o que nos garante a verdadeira libertação. E Paulo, lá na carta dele, fala que é para a liberdade que o Cristo nos libertou. Por quê? Porque antes do Cristo, o homem divorciava da mulher, a mulher não divorciava do homem. O homem colocava a mulher lá como uma... colocava na rua mesmo, à mercê da sorte. A mulher, o homem que traía sua esposa, era feito olho grosso. A mulher que traía era apedrejada. Com o Cristo, a lei de uma justiça vingativa passa a ser uma lei de justiça baseada no amor. Tanto é que com a mulher adúltera, Jesus não julgou. Mas vista arrependida do seu erro, porque ele não passa a mão na cabeça do erro, mas ele vira e fala, vai, não torne a pecar. Ele nos motiva e ele nos encoraja a fazer diferente a partir do momento que a gente cria consciência do que a gente fez que poderia ter sido diferente. E aí ele continua. Indiscutivelmente, os débitos que abraçamos são anotados na contabilidade da vida. Todavia, antes que a vida os registre por fora, grava em nós mesmos, em toda extensão, o montante e as características de nossas faltas. Gente, eu tenho muito medo da má interpretação desse parágrafo. Porque fica parecendo que nós temos um espírito contador que fica lá, débito, crédito, errou, pontinho aqui, acertou, pontinho aqui. Para. Os espíritos têm o que fazer. Que tem uma hora que eu fico imaginando que a gente pensa que os espíritos são à toa, né? Eles têm nada para fazer, ficam aqui o dia inteiro só olhando para a cara da gente. Não é. O que ele fala, o Emmanuel quer dizer, é que todas as nossas ações são registradas em nosso perispírito e constituem a história do nosso espírito ao longo das encarnações, se tornando experiências. E essas experiências vão moldando o nosso ser. Então, aquilo que eu errei, eu já tendo a não errar de novo.
Aquilo que eu acertei, eu posso melhorar ainda mais. É na consciência que se expande a partir da iluminação que o Cristo propõe, é que a gente vai tomando consciência daquilo que foi bom, aquilo que não foi bom, aquilo que foi mais ou menos, o que foi contribuição, o que não foi. Isso são os registros. É porque eu fico com medo da gente trazer aquela imagem de um juízo final, onde vão pegar o livro da vida e colocar para a gente e Deus ficar lá lendo, olha, pecado 1, A, pecado 2, B. Não. Como que esses registros acontecem? André Luiz fala na obra dele que quando ele desencarna, ele toma consciência, passava como um telão. Tipo um cinema, ele sentou e assistiu a própria vida. Ninguém julgou ele mesmo. Ele se julgou. Ele foi tomando consciência. Porque é a libertação dessa consciência que se expande, que nos faz espíritos em progresso. E aí ele continua. A pedra que atiramos no próximo talvez não volte sobre nós em forma de pedra, mas permanece conosco na figura do sofrimento. Enquanto não se remove a causa da angústia, os efeitos dela perduram sempre. Tanto quando não se extinguem a moléstia, em definitivo, se não a eliminarmos na origem do mal. Gente, isso para mim é maravilhoso. A gente sai dessa visão de que se eu atirei a pedra volta, da mesma forma. O que fala é algo de sofrimento fica registrado em meu espírito quando eu atiro uma pedra. Chico Xavier dizia que ele preferia ser ofendido, mas que não saísse de sua boca uma ofensa. Porque quando sai da nossa boca uma ofensa, o registro do sofrimento em nós permanece. E esse registro fica. E se a gente não cuida, se a gente não trabalha a causa do sofrimento, que é a agressão que eu promovo, eu não dou conta de parar de sofrer. E esse sofrimento se manifesta de formas diferentes. Vou voltar aqui um pouquinho quando eu falei do exemplo de consultório. Quando a gente atende um casal e a mulher busca no marido a figura do pai, ela vai fraquejar. Ou o marido busca na esposa o papel da mulher, a mãe. A mulher, a esposa, não tem que ser mãe do marido, tem que ser esposa. O marido não tem que ser o pai da esposa, tem que ser o marido. E é fácil fazer essa distinção? Não. É muito difícil. E pode parecer óbvio, mas não é. E isso se manifesta de tantas formas na psique, na mente do indivíduo, que ele sofre e não sabe que está sofrendo. Olha que difícil que é entender a mente humana. Por isso, gente, é que a gente tem que estar consciente de que somos espíritos. E é por isso que a própria Joana de Ângeles, pelo Divaldo, nunca nos disse na sua série psicológica para não recorrermos aos psicólogos, aos terapeutas, aos psicanalistas, durante os nossos processos de sofrimento emocional. É porque a espiritualidade caminha junto com a ciência. Isso desde a codificação do espiritismo com Kardec. Um não substitui o outro, um caminha junto com o outro. E é muito importante a gente ter isso em pensamento. Porque achar que no processo de divórcio a pessoa está só aliviada e que ela não está sofrendo é mentira. E a casa espírita pode acolher, sim, com muito amor, fazer toda a orientação espiritual. Mas se há sofrimento psíquico, não é de casa espírita que se faz esse atendimento. Não é de atendimento fraterno. Atendimento fraterno é a porta de entrada. Lá no Mundo Luz, a gente tem agora os psicólogos, não temos? Será que o tarefeiro lá do atendimento fraterno já está com uma maldadezinha no ouvido, um discernimento de falar assim, olha, acho que além do tratamento espiritual,
Lá no sábado tem psicólogos na casa. Você não acha que também é válido fazer um acompanhamento terapêutico? Será que a gente já está com maturidade espiritual de reconhecer os limites que nós temos? Porque boa vontade não é tudo. Porque essa pessoa que falou lá atrás, no exemplo que eu dei, que tinha que suportar toda a violência no casamento, ela estava munida de boa vontade. Ela não estava munida de discernimento. Boa vontade não é tudo. E a gente tem que reconhecer o limite que nós temos. E aí, Emmanuel continua assim, olha, nas ligações terrenas encontramos as grandes alegrias. No entanto, é também dentro delas que somos habitualmente defrontados pelas mais duras provações. Isso porque, embora não percebamos de imediato, recebemos quase sempre no companheiro ou na companheira da vida íntima os reflexos de nós próprios. Gente, casamento é sempre bom e sempre ruim? Ou sempre ruim? Não. Tem hora que eu fico pensando que como que a gente consegue amar e detestar a mesma pessoa em um dia? A gente olha e fala de manhã, nossa, gente, eu te amo, eu fiz uma escolha tão boa, né? Para ser o pai dos meus filhos, olha que pessoa boa. Passa o café da manhã, fala, que peste, nem tirar o prato da mesa, infeliz tira. Custa lavar a xícara que tomou café. Isso é evento cotidiano. Aí tem hora que a gente fala assim, nossa senhora, você não precisava de parecer tanto o seu pai ou tanto a sua mãe. Você sabe o que acontece depois? A gente também parece nosso pai e nossa mãe. E a pessoa deve olhar e falar assim, não, casei com minha sogra, né, gente? Só pode, tá igualzinho. Mas sabe uma coisa que é interessante a gente pensar numa vida de casal? É esse final aqui desse parágrafo. Na vida íntima, nas nossas relações mais próximas, igual é num casamento, onde a gente divide muita coisa da vida, quase tudo, perceba aquilo que te incomoda. O que você acha que mais te incomoda no seu companheiro? O que você mais reclama da pessoa que você convive com ela? E depois vasculha seu íntimo com sinceridade que você vai encontrar em você mesmo. Será que você não está projetando a sua insatisfação com si mesmo no outro? E está culpando somente o seu parceiro ou a sua parceira? Será que não está faltando, além de um olhar atencioso para as relações, um olhar atencioso para as relações nossa com a gente, o eu com o eu, porque isso vai interferir de uma forma extrema de como você vai dar as nossas relações do eu com o outro. É natural que todos, desculpa, é natural que todas as conjunções afetivas no mundo se nos figurem como sendo encantados jardins, enaltecidos de beleza e perfume, lembrando livros de educação cujo prefácio nos enleva com a exaltação dos objetivos por atingir. A existência física, entretanto, é processo específico de evolução nas áreas do tempo. E assim como o aluno, nenhuma vantagem obterá da escola se não passa dos ornamentos exteriores do educandário em que se matricula. O espírito encarnado nenhum proveito recolheria do casamento caso pretendesse mobilizar-se no êxtase do noivado. Gente, isso eu achei muito legal. Por quê? Quando a gente noiva, quando a gente namora, tudo lindo, gente. Quando você tem uma briga, fala, ai, amor, isso seu é tão chato. 6 meses de casado, 1 ano de casado, 10 anos de casado, eu dá vontade de pegar o pescoço da pessoa. A delicadeza passa, se você não tiver cuidado. E eu acho que o grande marco de uma relação sadia é o respeito. Quando se perde o respeito, se perde a relação. E aqui fala, gente, não vamos confundir as nossas relações com livros e com filmes. Numa escola,
O uniforme bem arrumado de um aluno não diz se ele é um bom aluno. Ele pode estar com a roupa melhor do mundo e ser o pior aluno dentro da escola. Cuidado com a superficialidade. Tem esses streamings, né, de séries, uma Netflix da vida. A gente pega as séries, a gente pega os filmes. Gente, que casamento lindo. E que superação quando tem divórcio encantador. Você vê alguém real ali? A arte pode ser para a gente a sublimação do pensamento. Ou seja, a gente pega um evento que na nossa vida cotidiana é sofrido e leva para a tela do cinema como se aquilo fosse mais fácil. E às vezes até uma contribuição para ajudar a gente a distrair, a sofrer menos dentro de uma relação, e a arte tem muito disso. Fazer sublimar a dor, fazer a dor suportável. E cinema é arte. Agora, achar que as nossas ações cotidianas vão ser iguais às que a tela de cinema mostra, ah, não vão. Não vão. Porque na tela de cinema, um filme dura 1h40, em média. Sua dor não vai durar 1h40. O seu incômodo no divórcio não vai durar 1h40. E a pessoa, e eu tenho muito receio quando a pessoa fala assim, eu tô bem, gente, tô ótima. Eu tô ótimo. Vida que segue. Essa pessoa que negligencia a sua própria dor. Ou que não se permite viver o luto daquele término, porque é a morte de um ciclo, é um luto. E eu tenho muito receio, porque essa pessoa, quando o luto bater à porta, ela vai adoecer. Porque sentimentos e emoções são para ser vividos e não sufocados. E aí, sobre isso, eu queria sugerir a leitura de um livro. Chama Conflitos Existenciais. É da Joana de Ângeles com Divaldo Franco. Pode ser que a gente estude ele aí mais para frente. Tá? Porque vai pegar esses nossos conflitos aí do dia a dia e vai nos dar um parâmetro de reflexão a partir da consciência de que somos espíritos. Continuando aqui. Os princípios kármicos desnovelam-se com as horas. Provas, tentações, crises salvadoras ou situações expiatórias surgem na ocasião exata, na ordem em que se nos recapitulam oportunidades e experiências, qual ocorre a semente que, devidamente plantada, oferece fruto em tempo certo. Aqui eu queria chamar a atenção para um grupo que existe no Brasil, criado pelo Padre Haroldo e com esqueci o nome da senhora, que chama Amor Exigente. Ele é criado, ele tem 12 passos éticos, 12 passos. Gente, é um projeto incrível. E ele é muito para se trabalhar em grupo com dependentes químicos, com os adictos e suas famílias. E ele tem um princípio que eu levo para a minha vida. Depois que eu conheci o Amor Exigente, eu estudei ele muito. Eu tenho um amor com esse projeto, que eu falo que é um projeto de vida, não é um projeto para isso. Você aplica isso em qualquer família, em qualquer situação, mesmo que com relações a drogas ou não. Eu falo que todo mundo devia conhecer, que esse projeto é um projeto muito, eu falei, inspirado por Deus mesmo. Ele fala assim, toda crise bem administrada é uma oportunidade. É boa. E o dia que eu ouvi isso, eu fiquei em choque. Uma crise bem administrada é boa. Como?
Crise é sempre ruim. Esse era meu pensamento. Quantas crises no casamento foi o que salvou o próprio casamento? Quantas crises em amizades que nós temos foi o que fortaleceu a amizade? Mas quantas crises mal administradas romperam vínculos que eram ótimos? Então, o problema não é a crise, é administrar ela ou não. E o dia que esse projeto Amor Exigente mudou meu ponto de vista, e ao invés de colocar meu olhar e meu foco em cima da crise, colocar sobre a administração, a gestão dessa crise, eu trouxe a responsabilidade da crise para mim. Não como eu sou o culpado, mas o que podemos fazer a partir dela. Ela já se instalou. No casamento, nas nossas relações afetivas, às vezes a gente está incomodado com algo e não fala. A crise já está, a gente só não quer reconhecer. Às vezes a gente precisa de olhar para ela e falar, olha, crise, você existe. Ainda não estou preparado para lidar com ela, mas uma hora eu vou estar. Se muna de experiências, de consciência, para lidar bem com a crise. E aí o casal vai ter condição de tomar as decisões que o casamento exige. Mas a crise mal administrada, cada um apela, fala o que não quer, arrepende do que diz, briga e cada um vai para um lado. E aí a união se torna infeliz. Ela não começou infeliz, mas se torna infeliz pela má administração da crise. O matrimônio pode ser precedido de doçura e esperança, mas isso não impede que os dias subsequentes em sua marcha incessante tragam aos cônjuges os resultados das próprias criações que deixaram para trás. Vamos lá. Quando a gente começa a namorar, é um amor. A gente faz carta, a gente deixa chocolate, a gente deixa um bilhetinho. Você pega o telefone e manda bom dia no WhatsApp, um coraçãozinho. Com 20 anos de casado, vocês fazem isso? E quer? Gente, vocês estão casados. Será que vocês lembram que, além de pais, porque tem muito casal que esquece que são casal quando tem filhos. O casamento permanece. Só tem ali um integrante a mais na família. Mas na instituição casal, ninguém entra. Nem o filho. Será? Porque vocês sabem que existe uma taxa enorme de divórcio após a gestação da mulher? Porque nem a mulher e nem o marido sabem lidar com esse novo integrante e deixa. E o momento casal? Não estou falando ali do recém-nascido, onde tudo muda, não, gente. Mas seu filho já está com 5, 10 anos, custa você pegar um dia e sair só os dois para ir jantar? Lembrar que vocês são casal. Porque senão a instituição casamento vale para virar só pais do fulano, pais da ciclana. Então, depois fala assim, não impede que dias subsequentes, em marcha e santo, tragam os cônjuges os resultados das próprias criações que deixaram para trás. E é justamente nesse momento onde a gente distrai de que somos casados, e normalmente a gente fala assim, para que eu saí da casa do meu pai? Foi para isso que você me pediu em casamento? Esquece que dentro da casa dos seus pais, você também tinha um tanto de problema que você reclamava. Porque família, gente, todas têm seus conflitos. Mas aí a gente começa a jogar na cara um do outro, que da onde a gente vem é muito melhor da onde a gente está. Mas quando a gente saiu de casa, a gente falou, nossa, que bom, né, gente? Minha avó falava assim, a gente não pode morar nem tão perto que vai de chinelo e nem tão longe que precisa de levar mala. Tinha que ter distância sadia de sogro e sogra. E dos dois lados. Porque senão os sogros e a sogra
Os dois lados interferem no casamento. E eles não criam a sua relação de casal. Eles repetem a relação dos pais. E será que a gente precisa repetir? Lá no livro Constelação Familiar da Joana de Ângeles, ela vai falar um pouco sobre isso, sobre essa repetição dos eventos das famílias. Será que a gente tem que repetir a mesma história? A gente não pode quebrar o ciclo? E aí a gente termina lendo assim: a mudança espera todas as criaturas nos caminhos do universo, a fim de que a renovação nos aprimore. A jovem suave que hoje nos fascina para a ligação afetiva, em muitos casos será talvez amanhã a mulher transformada, capaz de impor-nos dificuldades enormes para a consecução de felicidade. No entanto, essa mesma jovem suave foi no passado, em existências já transcorridas, a vítima de nós mesmos, quando lhe infligimos os golpes de nossa própria deslealdade ou inconsequência, convertendo-na na mulher temperamental ou infiel, que nos cabe agora revelar e retificar. O rapaz distinto que atrai presentemente a companheira para os laços da comunhão mais profunda, bastas vezes será provável depois o homem cruel e desorientado, suscetível de constrangê-la e carregar todo um calvário de aflições, incompatíveis com os anseios de ventura que lhe palpitam a alma. Esse mesmo rapaz distinto, porém, foi no pretérito, em existências que já se foram, a vítima dela própria, quando desregrada ou caprichosa, lhe desfigurou o caráter, metamorfoseando no homem vicioso ou fingindo que lhe compete tolerar e reeducar. Gente, eu acho que o grande objetivo desse parágrafo é nos trazer a consciência da encarnação, e é por isso que Emmanuel começa lá o texto falando do objetivo da encarnação. Tem hora que conselho não resolve. E vou te falar, o maior erro de um casal é desabafar o problema do seu casamento com seu melhor amigo, com seus pais. Porque nunca vai ser imparcial. Seu melhor amigo vai sempre tomar raiva do seu marido, por exemplo, ou da sua esposa, e nunca vai jogar na sua cara a sua parcela de responsabilidade. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, se a gente está numa crise, vamos lá na questão que eu sempre falo, 919A do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho nos dá um passo a passo de autoanálise do seu dia. Vamos fazer isso com os nossos casamentos, com nossas relações. E olhando sobre uma perspectiva de espiritualidade, vamos observar quais foram as transformações de cada pessoa ali envolvida desde que o relacionamento iniciou. Vamos fazer uma recomposição dessa história. Vamos buscar entender por que essa relação está do jeito que está hoje. O que é que pode melhorar e o que é que tem que terminar. Porque se a gente fala de espiritualidade numa palestra e não leva isso para dentro das nossas relações, o tema é morto. Não serviu para nada. Há uma hora que você ficou aqui me escutando, não serve para nada se você não fica marcado com nenhuma vírgula. Tem que guardar tudo, não. Mas de cada estudo, uma semente tem que ser plantada. E a gente tem a responsabilidade de fazer com que ela germine. E o último parágrafo fala assim: toda vez que amamos alguém e nos entregamos para esse alguém, no ajuste sexual, ansiando por não nos desligarmos desse alguém, para depois, somente depois, surpreender nesse alguém defeitos e nódoas que antes não víamos, estamos à frente de criatura anteriormente dilapidada por nós, a ferir-nos justamente
nos pontos em que a prejudicamos no passado. Não só a cobrar-nos o pagamento de contas certas, mas, sobretudo, de esmolar-nos compreensão e assistência, tolerância e misericórdia, para que se refaçam-te as leis do destino. A união suposta infeliz deixa de ser, portanto, um cárcere de lágrimas para ser um educandário bendito, onde o espírito equilibrado e afetuoso, longe de abraçar a deserção, aceita sempre que possível o companheiro ou a companheira que mereceu ou de que necessita, a fim de quitar-se com os princípios de causa e efeito, libertando-se das sombras de ontem, para elevar-se em silenciosa vitória sobre si mesmo para os domínios da luz. Nesse parágrafo aqui de encerramento, ele fala assim, olha, a relação ela começou por amor, ela foi sustentada pelo respeito, ela foi tudo bem. Chegou uma hora que você toma consciência de alguns problemas, de algumas nódoas que o seu companheiro ali, sua companheira carrega. E foi justamente lá no seu calcanhar de Aquiles. Cuidado. Pode não ser o motivo de considerar sua união infeliz, mas considerar sua união um educandário para a sua alma insatisfeita. Ou para a sua alma ainda ferida. Nem toda infelicidade é ruim. Nem toda infelicidade é motivo de divórcio. Nem toda crise é desesperadora. A crise bem administrada é boa. A crise com consciência espiritual, ela é possibilidade de progresso. Então, observe. Porque às vezes é justamente na crise que sua alma será educada para que uma resiliência possa ser aprendida, uma paciência possa ser angariada, um passo de silêncio de um coração conturbado que tende a ser explosivo vai ser conquistado. Cuidado para não fazer de uma crise uma etiqueta de união infeliz a carregar pelo resto de sua vida, ao invés de fazer de uma crise uma oportunidade bendita para o casal. E eu encerro aqui, porque hoje eu estou impressionado que ninguém falou nada. Vocês estão com medo de falar? Não, é porque você está tão sério hoje que nós estamos prestando atenção demais. Eu tô sério, gente? Tô não. E aí, o que vocês acharam desse capítulo? Alguma contribuição que vocês querem fazer? Desperta na gente, né, Murilo? Aquela responsabilidade, né? Será que eu estou fazendo tudo certo? Será que eu estou tendo aquela doçura que eu tinha quando começou? Isso, para mim, deu um Eu acho que clique. o mais importante é a gente pensar assim, Rosana, primeiro, não existe receita de bolo, cada casal é um. Mas depois de tomar consciência do que pode ser melhorado, é executar. É tomar coragem de dar o passo. Porque a relação... Tem uma historinha, né, que eles colocaram no Zap, não sei aonde, que homens participaram de uma reunião e aí foi perguntado, eram só homens, quanto tempo faz que vocês não mandam uma mensagem carinhosa para suas esposas, uma palavra doce, uma lembrança bonita? Vamos fazer uma experiência. Todos vocês vão mandar uma mensagem carinhosa para suas esposas. Dali a pouco, Murilo, começaram a chegar as respostas. O que você aprontou?
que você fez dessa vez? Por que você está me mandando essa mensagem desse jeito? Então, é uma realidade, né? A gente acostuma com o sofrimento. A É. gente acha que reconhecer o amor, o sentimento, é errado. A gente vai aprendendo que dizer eu te amo é só quando tiver que esconder alguma coisa. Ou é uma É fruto de fraqueza, consciência pesada. É mostrar que o outro me promove uma vulnerabilidade. Porque perto do outro eu não tenho controle. E isso não é ruim. A gente só tem medo. Porque a gente quer ter tanto controle que a gente se perde na gente mesmo. Ao invés de ver no outro que a gente pode se entregar. E amar e ser amado é uma lei. E isso é complexo. Às vezes a gente só quer amar, a gente não quer ser amado, não. Porque quando a gente recebe uma mensagem bonita, a gente pergunta, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Por que tem que ser assim? Ou não seria só uma mensagem de retribuição desse carinho? Gente, o tema de hoje foi... Tá todo mundo quietinho. Tá dando até medo de vocês. Oi, Liane. Porque eu já vesti algumas carapuças aqui, você falando, tirando uma, pondo outra, tirando uma, pondo outra. Eu tô assim, meu Deus, quantas vezes o Murilo já foi casado, meu? Porque você tá sabendo muito melhor do que... Eu falo que Deus me deu a graça de não casar, mas escutar e acolher Os pessoas casados. casadas e casais todos os dias da minha vida. Dá para perceber como que você tem essa percepção, né? Que acho que foge muito na gente no dia a dia, na rotina, horário, tem que fazer isso, e a gente esquece dessas sutilezas, né? Acho que é importantíssimo essa atenção para o entorno, não é nem atenção ao outro, atenção ao entorno. O que está acontecendo com a gente antes de o que está acontecendo com o outro, né? Porque é isso, é um vínculo que precisa de ter, sim, né? Essa atenção, essa sensibilidade, por isso que a gente fica magoado com coisinha assim, mas por quê? Porque você espera, né? Às vezes alguma coisa que a pessoa, eu acho que tem uma questão assim, o que o outro dá conta, né? Uhum. O que eu dou conta de fornecer, e fornecer não acho que nem essa palavra, de doar nessa relação, e o que eu estou esperando do outro. Acho que esse ping-pong acho que tem que ser constante, né? Porque aí que acho que vem os conflitos, as decepções, porque eu esperava que ele reagisse dessa forma, mas é a personalidade, ele dá conta disso, né? Então não é porque não quer, eu acho, ou não percebeu, ele dá conta até ali. E acho que aí é que está o conhecer, né? Acho que da pessoa, desse íntimo. E não é trabalho, água mole em pedra dura, não é muito difícil. Não. E é engraçado porque a gente cobra normalmente, Liette, aquilo que nunca foi nos dado. Porque a pessoa tem aquela dificuldade. Mas a gente já conheceu ela com essa dificuldade, a gente só quer que ela faça assim, ó, e transforma. Por isso que eu acho que hoje a gente tem que tomar muito cuidado com os novos casamentos. Porque antigamente os casais eram ensinados que até a morte os separa, e às vezes eram uns casamentos péssimos, desrespeitosos. Hoje, a gente já está no outro extremo. De qualquer coisa divorcia. Sim. Então a gente sai de um extremo de que suporte tudo e vai para um outro que não suporte nada. E eu tenho uma expressão que me fez aqui pensar aqui. Você usou assim, a gente cobra horário, uma rotina. Gente, nosso casamento não é nosso emprego. A gente não tem que produzir. Uhum. E isso é tão difícil de sair dessa lógica. É muito difícil. Por quê? Porque na casa espírita a gente tem horário, tem tarefa, tem responsabilidade, no serviço a gente tem a mesma cobrança.
E muito maior, porque no serviço, se eu não fizer direito, eu sou demitido. Na casa espírita, eles vão fechar a cara para mim, mas vida que segue. E o pior é a gente fazer isso no casamento. Aonde era para ser nosso refúgio, a gente leva peso. Vocês já pararam de pensar nisso? Sim. Então, olha quantas reflexões que num texto de Emmanuel a gente consegue ir puxando. E eu acho que é muito isso o objetivo desse estudo de quarta. É falar de coisas muito palpáveis, muito pé no chão, a partir de um olhar espiritual. E quando você fala nessa condição provisória, né, que acho que já entra na relação, no caso do casamento, é um processo que a gente vê isso muito desde o namoro, né? Hoje já tem os termos, ficante, mas não sei o quê, mas tipo assim, né? É tudo muito pulverizado, muito diluído. Ah, tô ali. Se durar um dia, tudo bem, se durar dois, né? E eu acho que é uma sequência mesmo de possibilidades assim muito fluida, sabe? Uhum. Né? Eu acho de relações, porque é muito sério você se comprometer desde o namoro, eu acho. Não aquela coisa, não, eu estou ali, eu vou ter que ficar. Não é isso. Mas já entra numa relação, numa possibilidade de união muito. Parece Sem um compromisso efetivo. Que é a fala do Emmanuel. Antes dela se concretizar, ela já está. Antes de enlaçar, já parece que já está, né, desenlaçada. Ah, tudo bem. Né? Então, acho que são esses, não sei, pensamentos, ou uma questão meio, acho que da vida contemporânea, de que eu vejo isso nas relações de amizade, não é só de casamento, de união, nas relações de amizade, de trabalho. Ah, eu preciso dele ali. Não vou precisar dele depois, então, sabe, não me importa, né? O outro não me importa, esse próximo que está mais, parece que não importa tanto, porque eu tenho que saber me posicionar ali naquele espaço. Fora eu acho dali, que não é. Não sei, eu tenho uma percepção. Eu acho que não é nem se importa. É porque a gente tem, hoje, as nossas relações são tão sensíveis a qualquer sofrimento e a qualquer dor, que eu coloco 1000 barreiras entre eu e o outro, porque eu não sei lidar com a frustração. Porque hoje a gente não sabe lidar com frustração. Então, numa relação, existe uma relação sem frustração? Claro que não. Então, é melhor eu colocar o termo do ficante do que falar que eu estou apaixonado com a pessoa, mas não quero pedir namoro. Por quê? Porque eu tenho que dar o braço a torcer de que aquela pessoa mexe comigo. É aquele texto da criança lá da Denise, quando fala da relação do chiclete. Eu achei que era uma coisa, era outra. Sim. Então, a união infeliz que esse texto fala é muito isso também. Para trazer uma consciência para a gente. Será que a união é realmente infeliz? Ou é eu que não sei lidar com a frustração, com a crise? Será que eu estou imputando no outro a responsabilidade da infelicidade momentânea, daquela crise? Ou eu estou reconhecendo a minha parcela de responsabilidade dentro dela também? Será que toda crise tende ao fim? Ou a crise bem administrada pode ser um recomeço? E será que todo fim tem que ser doloroso? Ou o fim pode ser um processo também educativo? De não descartar tudo que antecedeu aquela história. Parece que a gente está sempre com um escudo, né? Assim. Só que defesa demais esconde um ego fraco. Deixa eu me proteger. Exatamente. Acho que hoje deu para a gente pensar muita coisa, né? Eu acho que é esse justamente a proposta, gente. Muito mais do que a gente falar de um espiritismo que
vai nos trazer milhões de relação de livros, de coisas. A gente falar do espiritismo pé no chão é muito gostoso, porque esse nos traz uma reforma íntima. E como diz aquele podcast Espiritismo Simples, ele sempre começa assim: a doutrina espírita simples como ela deve ser. Porque é isso. Inclusive, é um podcast que eu sempre falo, gente, escutem, porque é maravilhoso. Está no Spotify. Você coloca o áudio lá, gente, ó, Rosana vai fazer seu crochê, tricô, escutando ele, porque é incrível. É incrível a forma de falar desse cara. E ele é novo, ele é super claro nas suas falas. É eu falo que ele é um comunicador nato. Gente, é muito gostoso aprender com ele. Tem assim, episódios de 1 hora e tem episódios de 15 minutos. Então, vocês vão ver que tem muito tema interessante. Para quem gosta aí de fazer. Eu tenho hora que eu vou fazer uma esteira, eu coloco o fone e vou escutar ele, porque eu acho ele um super professor. Tá? Eu vou bordar e eu ponho lá ele para escutar, porque eu acho ele bacana. Eu acho ele fantástico. Gente, queria agradecer então a todos que participaram, agradecer aí pela retomada das atividades da minha parte, e vamos elevar nosso pensamento a Jesus, o nosso mentor primeiro, e agradecer ao Senhor da vida pela oportunidade de rever nossas relações a partir de seu amor, de seu esclarecimento. Agradecer a Jesus por ter nos permitido conviver com o Chico Xavier e nos deixar obras que ainda hoje nos levam a ver as nossas sombras a fim de serem iluminadas, as nossas luzes a fim de iluminar a tantos outros que precisam, como nós, do seu amor. Obrigado, Senhor, por manter a sua promessa consoladora, de olhar para nossas dores e dizer que está conosco até o fim dos tempos. Fica conosco, Senhor, visite nossos lares, hoje e sempre, que assim seja. Meus amigos, muito obrigado. Até a próxima, até sábado. Sábado tem aula, lá do nosso curso. Fica com Deus. Vou parar a gravação aqui.